Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando. Quem já tá por aqui? César, tudo bom, César? Daiane. Quem já tá por aqui? Liz, já tá por aqui. Olá, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite para vocês. Carla. Olá, gente. A paz para todo mundo. Saudade. Quem tá com saudade aí, Gisélia? Clarice. É Gilzélia. A Carol me corrigiu de longe. E ela tá continuando a me corrigir. É Gilcélia. Ô, Dani, tudo bom? Dani, esposa do César, também estamos juntos. Irmã Grácia. Olá, gente. A Gilcélia disse que você acertou, Carol. Você tá certinha. O Alex. Paula Dia, ex-aluno não só pode, mas como deve estar aqui também. Aí, gente, pastor Alex chegou também. Gente, olha só, eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas, tá bom? Assim que qualquer momento você quiser fazer uma pergunta, né, sobre o assunto que a gente vai tratar aqui, você pode falar. Então, eu acho que quando a gente liga coloca a caixinha de perguntas, os comentários, eles ficam desativados. Então, você pode fazer perguntas, tá bom? Então, daqui a pouco a gente ativa novamente os, os comentários. Mas antes de a gente ativar a caixinha de perguntas, queria deixar aqui o espaço aberto para o pastor Alex, pastor e professor, já dar a saudação dele também. Tudo bem, pessoal? Muito boa noite. Nossa segunda live do Dunamis, né? Segunda semana consecutiva que a gente está se reunindo e vamos ter esse tempo para poder batermos papo, para podermos seguir algumas instruções e direções, para podermos compartilhar e aprendermos juntos. Muito bom estar aqui com vocês, vendo o pessoal chegando aí, alguns alunos, galera que está estudando aí conosco também, sejam muito bem-vindos e estou devolvendo para o Lezinho a palavra e a gente vai conduzindo aí esse tempo que a gente vai ficar junto hoje. Então vamos lá, gente. A gente vai colocar aqui, né, a caixinha de perguntas. Só você clicar aí para poder fazer qualquer pergunta que você desejar dentro do tema que a gente vai tratar aqui. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente combinou da gente falar um pouco sobre devocional. Que o Noah está presente aqui na live com gemidos inexprimíveis. Ele está aqui, né, presente. Ele está aqui presente aqui com gemidos inexprimíveis, tá bom? Então, se você tiver alguma pergunta, a gente vai falar sobre devocional, tá bom? Agora nesse momento. Então a gente vai desativar os comentários agora para a gente poder receber as perguntas de vocês. Então, você que é aluno, você está aqui. A live da semana que vem vai ser sobre a matéria Vitória Espiritual, mas a gente tinha combinado a gente falar sobre devocional, que a gente entende que é um tempo que a gente precisa fortalecer essa questão de nós estarmos próximos a Deus. É de extrema importância, irmãos, e por mais que a gente já saiba que é importante,
a gente tem sempre essa dificuldade de colocar em prática aquilo que a gente sabe que é importante. Então, eu já queria já aqui, de antemão, perguntar ao pastor Alex, para ele, para você, pastor, qual a importância da gente fazer um bom devocional? Qual a importância do devocional na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, nas coisas no seu ministério? Compartilha com a gente a importância do devocional na sua vida. Pois bem, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, porque eu acho que eu estou de lado. Ok. Bom, como a gente falou um pouco na semana passada, a gente mencionou que falaríamos sobre esse tema hoje, devocional. Devocional é uma prática, eu vou usar a expressão, uma disciplina que nós, enquanto novas criaturas, enquanto filhos de Deus, precisamos realizar no sentido de produzirmos para nós ou encontrarmos para nós um alimento já separado na palavra. Um dos exemplos que eu acho interessante, quando o povo de Deus estava no deserto e Deus providenciou para eles o maná tinha uma característica, ele só servia para aquele dia. Então, todos os dias, o pai, o chefe de família, ele precisava ir recolher o maná, ou a provisão do seu alimento para o dia seguinte. Ele não poderia juntar, não poderia estocar, porque todos aqui conhecem. Alex, parece que você ficou sem som. Dá uma verificada aí. Tira e coloca de novo o fone, porque eu acho que você ficou sem som. Fala de novo aí. Não, tô te ouvindo não. Tira o fone, vê se você consegue falar com o som do seu celular mesmo. Ainda tá sem som. Eu vou fazer isso, Alex. Eu vou desconectar e aí e te chamo de novo. Você pede pra... Vamos chamar aqui o Alex de novo. Quem que tá chorando? Quer voltar quando comigo? Ó, ganhando, hein? Gente, essas coisas acontecem. É tanta gente fazendo live no Instagram que tá acontecendo esses bugzinhos. Mas já vai ficar bom. Guarda aí, pera aí. Que a gente já vai voltar. Tô aguardando aqui o Alex. Mas enquanto o Alex o novo tá participando do curso. A Alex agora tá com som, acho, hein? Fala aí. Me escuta? Me escuta? Te escutamos. Agora volta de onde você parou. Eu vou começar tudo de novo, que eu nem lembro mais onde eu parei. Mas eu falei sobre a importância do devocional. Você estava na parte do maná, onde Isso. o pai de família Deus instruiu. Deveria... Deus começou a instruir seu povo sobre a necessidade de buscar o alimento todos os dias. Então, o maná, que era uma representação do pão, que era uma representação de Cristo, Deus, no deserto, já estava instruindo ao povo que o alimento era diário.
ele não servia para o dia seguinte. Então você precisava ir buscar na fonte todos os dias o alimento para aquele seu dia. Por isso que Jesus ele se apresenta como sendo o verdadeiro pão do céu, e ele nos ensina a pedir a Deus o pão nosso de cada dia. Então o devocional é um alimento diário. É aquilo que nós falamos na semana passada, são as pequenas dosagens de alimento, ou pequenas porções de alimento, mas que nos enchem, nos revigoram para o dia seguinte. Então, ele precisa entrar como uma disciplina, como um hábito, ou seja lá a expressão que talvez as pessoas queiram usar, mas ele precisa entrar na minha vida como algo cotidiano. Assim como nós nos alimentamos fisicamente, assim como nós tomamos banho, assim como nós fazemos muitas outras atividades, o devocional precisa entrar como uma atividade diária, no sentido da minha preocupação da minha vida espiritual. Eu preciso me alimentar da palavra. Isso aí. E o que eu percebo é que, às vezes, a gente precisa ser constante, né? Acho que uma das dificuldades que todos nós, de uma forma geral, é a gente estabelecer uma constância. Devido a gente estar dentro de um contexto de sociedade onde quer resultados muito rápidos, né, das coisas, a gente acha que isso vai acontecer também acerca do alimento espiritual. Às vezes porque a gente conheceu alguém que se converteu e logo rapidinho a pessoa cresceu, mas isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra para todo mundo. Isso não é uma regra para todo mundo. Os resultados da palavra de Deus, ela não acontece assim de uma hora para outra, né? Não vai ser assim porque a gente leu a Bíblia um dia ou leu 2 dias que automaticamente os resultados eles vão aparecer. Não é. Eu separei aqui um versículo, está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, 3:10, diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: ele diz que ele lançou o fundamento como um prudente construtor. E ele vai começar a dizer também que a responsabilidade, né, da edificação é de cada um. Cada um de nós temos a responsabilidade nessa edificação. E quando se fala de construção, toda construção, todo prédio, para ele poder ser seguro, ele precisa de um bom material de construção. Os insumos, né, que são utilizados, eles têm uma importância tremenda. A obra ela precisa ser constante. O passo a passo, né, da construção, não tem como construir o teto antes de você construir o alicerce. Não tem como você já querer passar para a parte elétrica se as paredes não estão nos lugares. Então, às vezes, a gente já quer ter essa construção assim pronta, a gente já quer ter essa construção assim rápida, sem antes passar pelos processos de construção. Porque vai ter dias que aquele que está edificando precisa descansar. Sim. Porque vai entrar em staff, existe os dias de folga também, que precisa, e quando eu entro disso, eu entro para falar isso, é uma questão do descanso, de que quando você constrói e aguarda em Deus fazer a parte que cabe a Ele, que é fazer com que a forma que nós estamos nos edificando, isso seja transparecido. E isso que a gente está falando aqui hoje é tão poderoso. Eu li uma frase hoje, né, que é um pouco engraçada, mas é muito real. Às vezes essa pessoa que você tem perto de você, que é chata, é uma pessoa que é com falta de paciência, essa pessoa ela é justamente o termômetro para que você descubra se você está construindo da maneira correta. Porque se você convive com uma pessoa impaciente e você permanece paciente, é sinal de que você está como um bom construtor, como um prudente construtor, né, se edificando, se construindo, entendeu? E não sei se você já reparou, ou se alguém está aqui, não sei se tem alguém aqui que entende de edificações, que entende de obra,
Mas a parte mais importante da obra é o que a gente chama de fundamentos, né? Você se lembra aí, Alex, quando você construiu sua casa, você se lembra o esforço que você teve para poder cavar os buracos aí? Você se lembra dessa fase? Olha, lembro dessa fase, sim. É interessante porque eu já contei isso muitas das vezes em aula, que o desenho da minha casa, quem fez foi a Paulinha, minha esposa. Ela projetou a casa, né? Eu só fui o financiador, mas ela por já ter vivido isso, por já ter experimentado isso com a mãe e tudo mais, ela já tinha mais experiência do que eu. Então, me surpreendeu de muita forma, assim, ela já vinha com um desenho, uma espécie de uma planta adaptada e tudo mais. E eu lembro como foi cada detalhe, de começarmos a cavar, de estar aqui acompanhando o trabalho dos profissionais, de se criar as chamadas sapatas, para depois o início de uma construção, de uma cinta, de uma base, para depois começar a subir parede, ou seja, a construção ela tem suas etapas, ela tem seus períodos, ela tem, como você mesmo falou, ela tem os momentos exatos, não dá para construir o telhado se não tem uma casa, nem subir parede se não tem uma base. E nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela precisa passar por esse período também, ainda mais alguém que chegou agora, que é um novo convertido, talvez ele esteja criando fundamentos, cavando sapatas. E aí ele está olhando para uma casa já edificada e acha que aquilo nunca vai chegar na vida dele, mas ele está vivendo o momento dele, que é um momento de construção, de base. E uma das coisas que eu aprendi na construção é que a base determina o tamanho. Show, hein? Se você quer uma casa muito grande, você precisa de uma excelente base. Se você quer uma edificação com 2, 3 pavimentos, você precisa de uma excelente base. Então, talvez esse seja um dos momentos principais, antes da edificação, é a construção de base, porque se o prédio vai ser enorme, a base tem que suportar tudo isso. Cara, e também é bem interessante que a palavra do Senhor vai dizer que aqueles dois construtores, eles, um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Cara, é muito legal isso, porque o que construiu sobre a rocha, ele verificou aonde ele estava se estabelecendo antes. É como se ele chegasse e começasse a botar o pé na terra para saber aonde ele está pisando. Porque alguém com uma forma afoita de querer construir algo, de querer fazer algo, pode acabar construindo no lugar errado. Porque aquele que construiu sobre a areia, quem olha, vê algo que foi feito. Foi feito bonito, porém, o lugar onde foi feito também foi um lugar errado. E eu te pergunto, aonde é mais fácil cavar? Na areia ou na rocha? Cavar com certeza na areia. E o mais interessante é que, tipo, às vezes pelo fato de querer algo muito rápido, um desejo assim muito rápido, a gente acaba também construindo muitas coisas sobre a areia. E no primeiro vento que vem, cai tudo, a gente acha que não era Deus Deus não estava ali, não era a vontade de Deus estar fazendo, mas na verdade a culpa é nossa de não querer construir sobre a rocha. Porque quando a gente começa a construir sobre a rocha, a gente vai precisar da ajuda daquele que é a rocha. Porque construir sobre a areia, qualquer um pode fazer. Mas só aquele que é a própria rocha pode informar aonde é o local correto da gente começar a construir e fazer. E o mais interessante é isso aí que eu te perguntei, se você se lembra da parte que teve que cavar, porque essa parte da gente cavar é a parte onde ninguém se lembra, porque ninguém vê. Os fundamentos, né, as sapatas, aonde a gente está falando aqui, é algo que não é visto. A gente vê um grande prédio aí de 50 andares, né? Os fundamentos ninguém está vendo. Porém, quem construiu, quem cavou,
quem foi lá e viu a profundidade sabe o quanto isso pode crescer para cima. Então, o que determina o crescimento para cima é o quanto aquilo foi de maneira correta, de maneira fundamentada para baixo. Porque aquilo que não se vê sustenta o que pode ser visto. Aquilo que nós não estamos vendo sustenta o que pode ser visto. Por isso que quando Jesus falou o seguinte, quando você quiser orar a mim, o que você tem que fazer? Tranca o seu quarto, né? Vai para o seu secreto. Constrói onde ninguém está vendo, porque quando ninguém está vendo, ninguém dá pitaco, ninguém se envolve, ninguém ali vai poder ficar falando nada, entendeu? Porque nesses momentos onde nós estamos construindo, aonde está no invisível, no secreto, a gente forma a nossa identidade. Porque, olha, pensa a gente no lugar de Noé. Deus mandando a gente construir a arca e ele dá todas aquelas orientações, né, para Noé construir a arca. Eu fico assim impressionado como que ele tinha que seguir passo a passo daquilo que Deus mandou ele fazer, né? E desde da instrução até o início da construção da arca, os estudiosos dizem que foi cerca de 100 anos, pouquinha coisa, né? De ali fundamentando, estabelecendo a vontade de Deus, porque quando chega a parte de ser visto, só é constante quem construiu onde ninguém estava vendo. Porque se a gente ali, no momento da intimidade, no momento de construir no invisível, começar a deixar formar a nossa identidade, quando a obra começar a aparecer, todas as instruções já chegaram. E quando vier um pitaco, a gente não vai mudar nada, porque o bom construtor já nos instruiu como a obra deve ser feita. Então, é fundamental essa parte da gente estar no secreto para poder construir e receber essas instruções do Senhor. E, irmãos, e você que está nos assistindo aqui, essas coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Eu não sei determinar, a gente não sabe determinar quanto tempo você vai colher frutos disso, mas eu sei que isso não é feito com pressa. Isso não é feito de uma hora para outra, isso é com paciência. Alex, eu queria que você compartilhasse com a gente quais são os passos importantes que você entende que para a gente ter um bom devocional a gente deveria seguir. Quais os passos, assim, lógico que a gente não gosta, assim, de algo de passo a passo, né? Regra 1, regra 2 não são regras. Mas quais os aconselhamentos que a gente daria, né, para a gente construir bem e ter um devocional que seja efetivo? Tá. A primeira coisa, Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto de João 8,32 tem sido muito citado ultimamente, mas a gente não vai nem entrar sobre esse ponto. Eu quero pegar mais também no verso 31, quando Jesus fala sobre constância. Então, o devocional precisa, antes de tudo, eu entender que precisa ser algo constante. Eu quero só falar um pouco em cima daquilo que você já iniciou e que nós falamos na semana passada, que o quantitativo, o qualitativo é mais importante do que o quantitativo. Não é a quantidade de tempo, a quantidade de versos, a quantidade de livros, mas sim o tempo que eu vou me dedicar em qualidade para poder alimentar dessa palavra e de ter o meu tempo de busca, meu tempo de estudo, meu tempo de ter o meu devocional. Eu estava buscando outras palavras para não falar devocional, para não ser muito repetitivo, mas de fazer o meu devocional. E aí, assim, alguns princípios importantes que a gente precisa entender é que a palavra só pode produzir efeito na minha vida se eu permitir ou se eu aplicar ela na minha vida. Por isso que o conhecimento que liberta é o conhecimento que eu tomei, a verdade que eu tomei conhecimento. Então, a verdade que liberta é a verdade que eu conheço. Então, eu preciso saber que todos os dias existem, Deus quer falar comigo através da sua palavra,
existem direções da parte de Deus através da sua palavra, e eu preciso me expor a essa palavra. Então eu vou ler um verso, e daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre de que formas a gente pode estar realizando, não passo a passo como você falou, né, mas alguns princípios assim. Mas o primeiro é que a palavra que vai me mudar, ou a palavra que vai me moldar, ou a palavra que vai me fazer construir, é a palavra que eu deixo afetar a minha vida quando eu a aplico sobre a minha vida. Então eu preciso me colocar em obediência à palavra. E aí o devocional ele vem no sentido de que muitas vezes você vai ler um texto que você talvez já saiba de cor, mas naquele dia, por você estar mais sensível ao Espírito Santo, ou o Espírito Santo encontrou uma oportunidade de falar com você, não que ele não tenha outras, mas naquele dia você estava mais perceptível à voz dele. Ele vai dar instruções sobre aquele texto, sobre aquele verso, sobre aquele capítulo, que vai te empurrar para uma aplicação. E é essa aplicação que vai gerar em mim amadurecimento, e esse amadurecimento, meu crescimento. Por isso que não tem como a gente dar uma regra de que faça isso em tantos meses, você vai ser um grande homem, uma grande mulher de fé. Não, o crescimento é constante, o alimento é diário, e quanto mais você se expõe à palavra de Deus, quanto mais você aplica, ou quanto mais você deixa ela ser aplicada na sua vida, mais você cresce. Então, o primeiro princípio de um devocional é que não é simplesmente leitura, é alimento. E que você vai extrair dele os nutrientes, as vitaminas necessárias para a sua vida espiritual para aquele dia. E talvez muitas das vezes Deus vai falar algo com você, vai te dar uma instrução, vai te dar uma direção, que você vai falar, isso não pode ser a voz de Deus. Mas no fundo a gente sabe que é. Porque talvez mexe com o nosso querer, mexe com o ego, mexe com as minhas vontades, mas é ele colocando na nossa edificação mais um tijolinho. Então, aplique essa palavra na sua vida, viva essa palavra na sua vida hoje, para que você possa crescer e ser edificado mais e mais um tijolo de cada vez, ou seja, essa parede começa a crescer. E antes da gente entrar nesse segundo ponto, aquilo que você falou sobre base, eu sei, só eu e minha esposa sabemos quantos andares podemos construir aqui em casa. Isso aí. É isso aí. É isso aí. E nós só sabemos disso porque sabemos o quanto cavamos. Isso aí. Nós sabemos a base que foi fundamentada para a minha casa ser construída. Então, se você está num tempo de construção, num tempo de desenvolvimento de base, você também sabe para onde ou até aonde você consegue crescer no sentido de ser impulsionado. Ei, eu tenho uma base edificada na palavra e eu sei que Deus pode me levar para um nível ainda mais alto. Eu sei que Ele pode me fazer chegar no outro nível, mas eu vou me desenvolver, colocando um tijolinho de cada vez, sendo edificado de cada vez, mas eu sei que aquilo que foi, aonde eu fui aprofundado, as bases que foram construídas em mim, são bases sólidas para uma edificação, e que Deus já me mostrou o tamanho dessa edificação, então eu sei que talvez eu esteja vivendo o primeiro andar, mas Deus me mostrou uma planta com 3, 4 andares. Então significa que a minha constância vai fazer agora eu começar a construir esse segundo andar, e depois começar a construir esse terceiro andar, ou seja, e daqui a pouco eu vou chegar no nível de plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida. Na estatura de varão perfeito, como a Bíblia usa essa expressão, mas me colocando à disposição da palavra no sentido de ser obediente a essa palavra, no sentido de ser amadurecido por ela, e principalmente entender que a palavra só produz efeito se eu deixar ela ser aplicada na minha vida. A Bíblia pode se tornar um livro comum se você tratar ela assim. Agora, se você entender que ela tem a chave do seu destino, ela tem a chave para você ser um sucesso como pai, para você ser um sucesso como filho, para você ser um sucesso como esposa, como marido, como ministro, como profissional, e você entender que é a palavra de Deus que quer te instruir, você cuidar dela e você se expor a ela, ela vai produzir esse tipo de mudança na sua vida. Cara, isso que você está falando é duas coisas. A primeira coisa com relação... só você e a Paulinha que sabem, né, o tanto que essa casa pode crescer. Primeiro que quando a gente está cavando, Deus vai nos instruindo.
E para poder ir, porque Deus sabe aonde Ele quer nos levar. E Ele sabe para onde Ele quer nos levar, em que ambiente Ele quer nos levar. Há uma necessidade, né, de cavar profundo, e às vezes a gente reclama que está doendo, está demorando, mas só Deus sabe aonde Ele quer nos levar. Então, vai existir processos, né, que a gente está envolvidos e que Deus sabe por que a gente está passando aquilo ali, para que isso vai ser utilizado mais lá para frente. Então, às vezes, a minha ânsia de começar a construir algo que seja visível, né, que seja aparente, né, que comece a ver, pode me roubar meu futuro. Sim. Isso assim, a gente precisa pegar isso pra gente como uma verdade, porque eu posso, com o meu presente, estar estragando algo que Deus pode fazer lá na frente. Então, às vezes, tem dias que a gente precisa abrir mão de muita coisa para poder estar trabalhando ali na edificação. Porque quando é muito melhor, às vezes, você estar se preocupando em estar edificando, em estar construindo para baixo, do que estar aparecendo em determinados momentos. Né? E teve algo que você falou, isso que a gente precisa se expor a palavra. A minha intenção com a palavra também conta muito. Eu não, porque às vezes a gente está envolvido aqui, a gente está nesse Instagram aqui de um seminário, e dentro da sala de aula, quantas revelações são faladas para a gente? Eu me lembro que quando eu estudei, a gente ia junto, né? Tinha vezes que a gente voltava em silêncio, de tão impactado que a gente, né, foi com a aula. Me lembro da aula de Fundamentos da Fé com a professora Sâmia, que verdadeiramente a gente só falou tchau na hora só de voltava sair chorando. a gente não falou nada, a gente foi tão impactado com aquela aula, né, e parece que às vezes a gente quer, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente quer ter essas mesmas revelações. Então, a gente está indo atrás de algo para a gente poder falar, e não indo através de matéria-prima para uma construção dentro de nós. Entendeu? A minha intenção com a palavra, ela precisa também ser, porque aquilo que eu construo em mim, eu estou construindo para a eternidade. Eu estou fazendo algo para o futuro. E tudo aquilo que eu quero construir para que seja apenas aparente, não vai ter eternidade nisso, porque vão ser só palavras de efeito. Vai ser algo que quando o vento chegar, né, quando o vento passar, né, quando a tempestade chegar, vai cair facilmente, porque não teve uma base. Então, a gente precisa dar importância a isso que nós estamos falando aqui. Né? Olha quanta coisa a gente está falando aqui, a gente, só de uma introdução, né, de um começo da gente começar efetivamente, né, de uma vida em devocional. Né? O salmista mesmo fala, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa só, eu quero estar com Ele. Então, a minha intenção do meu devocional não pode ser algo que eu não posso ir para ter uma novidade para contar, para ter uma pregação. Você sabe, Alex, a gente que ministra muita palavra, né? A gente tem está dentro do nosso ministério, tem que ministrar a palavra. A gente mesmo e qualquer uma pessoa tem que se vigiar, porque às vezes a gente pode estar tendo contato na palavra porque a gente tem que pregar, né? Porque a gente tem que dar uma palavra, porque a gente tem que ter uma determinada novidade, tem essa coisa dentro da gente, que a gente tem que ter um news ali na hora. Porém, a palavra de Deus, ela vai respeitar os próprios princípios dela. E ela não vai atender às nossas expectativas quando elas estão erradas, né? Ela não vai se render a coisas emocionais nossas, mas ela é um alimento para o nosso espírito. Então eu preciso ir de maneira madura para ela. Eu não estou querendo ir para ter um news, algo novo. Eu quero construir. Eu quero que o Senhor coloque aqui um fundamento onde nem eu estou percebendo que eu preciso. De um alicerce que nem eu sei, que nem eu faço ideia de que eu estou precisando, mas o Senhor sabe. Então, a gente sabe qual é a primeira pregação de Jesus, que é a porta de entrada para o reino de Deus. Ele fala, arrependei-vos, e a gente às vezes acha que arrependimento é algo que só faz aquele quando
a pessoa vai, né, se converter, aceitar Jesus, mas arrependimento é algo para todos nós. Porque aquilo que Deus está colocando na minha disponibilidade, eu não estou vivendo, eu preciso converter o meu coração, preciso quebrantar o meu coração para que eu tenha acesso a isso que Deus tem para nós, para esse tempo. É muito interessante, até mesmo o tempo que a gente está vivendo. Cara, quem construiu a igreja dentro de si, não está vendo como um problema o fato de a gente estar passando por esse tempo distante, porque tem a igreja fortalecida dentro de si. A igreja, para ela, não é o prédio. A igreja é aquilo que está dentro da gente. É aquilo que foi construído dentro da gente. O prédio é só um lugar para a gente se reunir. Mas a igreja, ela precisa ser construída dentro de nós. Então, o pessoal está comentando aqui que o Noah está chorando, é que ele já está recebendo, gente. Já está na unção aqui já. O poder do Espírito aqui tá forte. Então a gente precisa, isso que você tá falando, a gente precisa ter essa preocupação da nossa intenção, como nós vamos para a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele sonda e conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Eu não estou fazendo devocional para dizer que eu faço, eu não estou fazendo devocional porque eu quero saber vários versículos. Não, eu entendo que eu preciso construir. Eu entendo que eu preciso construir algo que Deus está me chamando para construir. Porque eu sei que quando estiver tudo visto, bem fundamentado, outras pessoas vão poder usufruir dessa construção. Outras pessoas vão poder habitar nesse lugar que eu estou construindo. As pessoas vão poder habitar nesse lugar que Deus nos move para poder construir. Entendeu? Pode falar aí o que você ia dizer. Eu só ia complementar o que você falou sobre um exemplo, talvez todo mundo já tenha ouvido alguma vez na vida, que é de você encontrar alguém com fome e aí você dá o peixe ou ensina aquela pessoa a pescar. Esse tempo que nós estamos vivendo, né, aqueles que aprenderam a pescar estão tranquilos, porque já se acostumaram no seu dia a dia a ir buscar o alimento. Mas aqueles que não desenvolveram isso e que vão uma vez ou duas vezes em busca do alimento, e aí que vive aquela dieta espiritual ele recebe da palavra de Deus em doses homeopáticas, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e vive uma dieta bem rígida, de quase uma dieta bem radical, né, de 1 ou 2 refeições semanais, mas que se acostumou, se amoldou àquele padrão. Se ele não se desenvolver no sentido, de trazer isso para uma prática de vida, esse tipo de pessoa sim sentiu essa diferença. Aí não está num ajuntamento, não tem um pastor para poder estar compartilhando uma palavra com você, isso fez uma grande diferença para eles. Mas se ele é alguém que desenvolveu, se ele é alguém que sabe que ele é igreja e que ele precisa ir buscar esse alimento, e que ele tem a palavra de Deus, já toda a vontade de Deus já exposta na sua palavra, para que ele possa ir buscar o alimento daquele dia, então ele vai pescar o seu peixe, ele não vai passar fome. Então, esses dias que nós estamos vivendo não é quarentena a palavra correta, distanciamento social, e que, de certa forma, impossibilitou as reuniões em cultos, ou que nós estamos vivendo uma realidade nova, cultos online, novas para alguns, né? De estarmos acompanhando um culto de casa e não ter mais aquela proximidade, não estarmos juntos enquanto igreja, enquanto famílias, mas eu sei que isso não me traz um prejuízo no sentido da minha alimentação, porque eu aprendi a desenvolver um devocional, ou aprendi a praticar um devocional no sentido que você está falando. É para o meu crescimento. Não é para mostrar para alguém o quanto eu sei, ou aquilo que eu aprendi, ou uma realidade, uma revelação super nova. Não, é porque eu preciso de alimento. E eu tenho 24 horas de dia, e eu preciso tanto do alimento físico quanto espiritual para atravessar esse tempo, para poder viver esse dia bem. E eu vou só repetir uma frase que eu falei na semana passada. O que nós nos alimentamos ontem
nos trouxe para o dia de hoje. Então, no espiritual, a mesma coisa. Eu preciso ir na palavra para buscar esse alimento, para deixar Deus falar comigo e produzir em mim aquilo que é necessário para que eu possa passar para o dia seguinte. E é bem legal o que você está falando, porque nós temos, né, agora, eu tenho uma criança em casa, você também tem, né, a Sofia e eu com aqui, e eles são totalmente dependentes na parte de alimentação da gente, o Noah da Carol, né? Então, se alguém tem uma necessidade que alguém leve o alimento, é sinal que ainda é criança, é sinal que ainda é infantil, é sinal que ainda não cresceu. E dentro de uma característica espiritual, não é tempo de casa, é uma questão da identidade da pessoa, que não se deixa crescer, não deixa a palavra trazer o crescimento, a palavra trazer, né, isso que vai fazer romper essa idade espiritual, né? O devocional, ele vai fazer isso, é porque as pessoas elas não acreditam que Deus vai estar com elas, né? Esse que às vezes é o problema também. As pessoas às vezes acham que Deus está só com o ministro, Deus está só com o pastor que está na igreja, Deus está só com aquela pessoa que é o mestre da palavra. Não, Deus é Emmanuel, Deus conosco, Deus vai falar com a gente. Se você pegar a palavra de Deus e começar a ir para a palavra e uma outra característica, um outro passo que eu acredito que você ia falar, né, é a meditação. Se a gente começar a meditar nessa palavra, que é você deixar essa palavra ela sair do campo da informação e cair no nosso espírito, ao ponto da gente ficar degustando, ao ponto da gente ficar vendo e ao ponto da gente deixar que essa palavra entre numa prática da nossa vida, a gente vai ver frutos, né, que vão ser não só frutos passageiros, mas frutos permanentes, e a gente vai poder ver o principal. E para aquilo que nós estamos aqui, o ministério do Espírito Santo, que é construir o caráter de Cristo em nós. O Espírito Santo, ele quer construir o caráter de Cristo em nós. Porém, ele só vai conseguir construir se a gente der as ferramentas, se a gente der a matéria-prima, se a gente permitir que ele possa mudar. Porque se eu for perguntar aqui, e se a gente fizer uma pesquisa, quantas coisas Deus já disse que a gente precisa mudar e a gente não mudou? Quantas e quantas situações, quantas e quantas atitudes ainda que a gente tem que nos assusta. A gente fala assim, caramba, eu ainda sou assim desse jeito, né? E quantas vezes eu já ouvi Deus falando comigo que precisa mudar e eu ainda não mudei. Por que eu ainda não mudei? Porque ainda está aqui, ó. A palavra chegou, eu só estou dentro de um campo da informação e eu não estou permitindo que isso caia no meu espírito. Eu não estou permitindo que isso... E eu estou ali brigando com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus quer me mudar e eu estou repreendendo a palavra de Deus na minha vida, né? Essa que é a verdade, né? Às vezes a gente acha que só se repreende Satanás, mas com as nossas atitudes, a gente está repreendendo a própria palavra de Deus a ter o efeito, né, de mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso jeito de falar, mudar a nossa forma de olhar, né? É igual, assim, eu fico vendo, assim, às vezes eu leio algumas coisas e tem muita questão, assim, sobre julgamento, né? Se eu for perguntar aqui, muitas pessoas, assim, se é certo ou errado julgar, acredito que muita gente vai dizer que é errado julgar. Porém, Jesus, ele disse que ele ali não estava condenando o julgamento, né? Quando ele fala sobre o cisco no seu olho, a trave que está no seu olho, está olhando o cisco do seu irmão, e quando você tem uma trave, Deus não estava falando do problema do julgamento, Deus estava falando do problema da hipocrisia, né? Se você pode julgar, até porque até as profecias, se julgar fosse algo ruim, Deus não mandava julgar as profecias, né? Porque isso poderia ser uma atitude de falta de caráter. O julgamento, você julgar, ter discernimento é correto, porém o que a gente não pode ser é hipócrita. Porém, a gente vai continuar com essa atitude de hipocrisia se a gente não permitir que essa palavra
nos mude. E até mesmo a palavra que a gente precisa ir, porque tem muita gente que gosta de ficar lendo o livro de João. Aleluia. Mas de vez em quando é bom ler 1 Timóteo. Aleluia. De vez em quando é bom dar umas lidas também nas cartas que Paulo escreveu. É bom ler Hebreus para a gente poder ser corrigido também. Pedro, Tiago. Tiago. 1 João, né? 1 João. É sempre bom de também ler isso, porque às vezes a gente fica numa atitude de... A Bíblia começa a abrir como se fosse um cardápio. Eu como o que eu quero, eu como o que é agradável, né? Sabe? Eu vou aqui para o que eu quiser. Não, você é guiado pelo Espírito Santo. Um filho, ele é guiado. Se você é guiado, Deus vai te guiar para aquilo que você precisa, não para aquilo que a gente quer. Aleluia. Isso aí. Eu queria, antes de falar sobre aquelas etapas práticas de um devocional, né, entender, só ressaltar que a Bíblia ela é um livro que você pode ler com o acompanhamento do autor. Por mais que os escritos tenham mais de 2000 anos, o Espírito que inspirou os homens a deixarem registrados os livros para a gente é o Espírito de Deus, que também nos dá a instrução. E aí, esse momento que essa palavra sai de logos, uma palavra falada ou lida, para rema. E você falou ainda há pouco sobre a primeira mensagem que Jesus disse. Ele diz, a primeira pregação de Jesus é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Né? Arrependimento, que é a palavra grega metanoia, não está simplesmente falando sobre uma mudança de um estereótipo, de um comportamento. Essa palavra tem um sentido mais abrangente de mudar a sua forma de pensar. Então, isso é naquele primeiro momento em que a pessoa decide entregar a sua vida para Cristo, mas nós precisamos exercer a metanoia todos os dias. Todos os dias colocarmos a nossa vida em submissão à palavra, deixar ela nos moldar, deixar ela nos corrigir. E aí aquele momento que você acabou de dizer, né, não transformar a Bíblia num cardápio. A gente vai precisar passar por textos que vai enfiar o dedo na ferida mesmo e dizer: você vai precisar perdoar, você vai precisar liberar perdão para essa pessoa, você vai precisar passar por cima dessa situação, você vai precisar mudar esse comportamento, ser mais generoso, você vai precisar mudar o seu relacionamento para com o seu cônjuge. Esse padrão que foi colocado na sua mente não é o padrão divino, então se amolde ao padrão divino. Romanos 12, né? Se amolde ao padrão para que você possa experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, essa palavra, quando nós nós nos colocamos em submissão a ela, nós começamos a exercer essa metanoia, que é o arrependimento, que é a primeira mensagem que Jesus pregou. Arrependam-se, mude a sua forma de pensar, amplie a sua mente, amplie a sua forma de pensar, saia desse mundinho e comece a enxergar tudo agora com a ótica do reino, com o olhar dos céus. E aí se coloque, a Bíblia passa a ser o nosso norte, ela é a nossa bússola. Nós, quando não sabemos o que fazer, nós vamos perguntar ao Pai e vamos buscar instruções na Bíblia. Então, ela precisa ser o meu norte. Muitas das vezes ela tem falado conosco. E tem falado com todo mundo que está aqui acompanhando, fala comigo, ações que precisam ser mudadas. E quando eu venço isso, gerei metanoia. Eu cresci, coloquei mais um tijolinho, estou pronto para puxar a próxima fileira de tijolo e continuar essa edificação. E aí a gente volta para a questão da constância, né? A prática, né, não vai ser algo que a gente vai fazer com muita facilidade no começo, né? Vai ter mudança que a gente vai viver, que vai no início, né, de uma atitude nova, vai ser aquela coisa assim daquela luta, né? Porque entre as suas emoções, entre a sua vontade, o desejo carnal de fazer do jeito que sempre foi feito. Mas o Espírito Santo de Deus e o seu Espírito entendem que a palavra de Deus é que precisa ter a primazia, precisa ter a voz, né, correta, que precisa ser ali a ação. Então, nessa metanoia, ela vai ser comprovada com o tempo, porém,
ao passo que a gente decide todos os dias fazer conforme a palavra de Deus, não fazer conforme é o politicamente correto, não é fazer conforme o que todo mundo acha certo, é fazer aquilo que a palavra diz que é para ser feito. Não importa o que o politicamente correto diz, mas é o que a palavra do Senhor diz a respeito disso. Esse tem que ser o nosso norte. Cara, a gente já está chegando a quase 1 hora aqui já, você acredita? Só na introdução. A gente tem essa dificuldade, né? De fala pra caramba. E olha que a gente falou que iríamos centrar os assuntos. Eu queria que você passasse para eles aquele espaço que a gente viu, né? Que seria importante de estar bem gravado. E a gente, em uma outra oportunidade, a gente volta a falar disso. Gente, quem tem alguma pergunta, do lado da caixinha de comentário tem um ponto de interrogação. Você pode deixar suas perguntas aí, que a gente tem acesso a elas, tá bom? Então vamos lá. A primeira etapa para uma aplicação de um período de alimento da palavra, de meditação na palavra, é exatamente a oração. Então, se eu vou tirar um tempo para poder me alimentar da palavra, eu começo orando, convidando o Espírito Santo para que ele me instrua, me ilumine, me mostre aquilo que ele deseja falar comigo. Como eu falei, eu não posso trazer a Bíblia como sendo um cardápio. Eu preciso de uma palavra de ânimo no sentido de amor. Vou ler o Evangelho de João. Não, estou transformando a Bíblia num jornal, naquela parte de horóscopo. Não, eu preciso receber a palavra. Né? E aí eu vou convidar o Espírito Santo que me instrua, né? Me colocar à disposição para receber aquilo que ele quer falar comigo. Que necessariamente aquilo que eu preciso ouvir é aquilo que eu gostaria de ouvir. São duas coisas diferentes, mas a gente precisa ficar com aquilo que nós precisamos ouvir. E aí iniciar a meditação. O que é meditar? Uma das definições é de gestão de pensamento. É ler uma passagem bíblica e se concentrar nela de forma diferente. Não é só ler. Por isso que eu falei que a qualidade é mais importante do que a quantidade. Eu hoje li 5 capítulos da Bíblia. Ok, muito bom. Você conseguiu absorver tudo desses 5 capítulos? Olha, eu lembro de pouco, mas talvez se eu tivesse lido um verso, mas tivesse me concentrado naquele verso de modo diferente, parei tudo, me desconectei de tudo e aí comecei já até colocado aqui, ruminar a palavra, né? A extrair dela, deixar o Espírito Santo falar comigo através daquela palavra. Então não tenho pressa. Eu estou aqui em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu começo a me concentrar no que significa essa verdade me libertar e o que significa conhecer essa verdade. Que verdade é essa que pode produzir libertação na minha vida? Que libertação é essa que eu preciso? E que tipo de conhecimento é esse que eu preciso para alcançar essa libertação? Então eu me concentrei no texto. E aí existem algumas formas de você se concentrar no texto. Vou citar aqui algumas e depois a gente pode, numa outra live, falar isso com mais tempo. Mas a primeira é você visualizar na mente a cena daquilo que você acabou de ler. Então, focando no texto aqui de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu me concentro nesse texto produzindo na minha mente uma ilustração sobre o que é conhecer a verdade e ser liberto por ela. Não sei, de repente eu posso imaginar que eu estava aprisionado e alguma coisa apareceu e me mostrou que eu não precisava estar ali. Essa produção de uma visualização na mente do que acabei de ler é uma forma de meditar. Outro modelo, outro método para você poder meditar é você enfatizar palavra por palavra. O que é conhecer, o que é verdade, o que é libertação. Então, quando eu enfatizo cada uma delas, eu estou desenvolvendo entendimento sobre cada uma delas e eu ainda não saí desse verso. Então, olha quantas coisas Deus pode falar comigo através de um verso. Eu entender um verso de João 8:32 e passando palavra por palavra, palavra por palavra. Outra forma é você parafrasear. O que significa isso, Alex? O que é parafrasear? Talvez você tenha em casa uma Bíblia chamada Viva, ou talvez você tenha baixado uma Bíblia chamada A Mensagem.
essas não são versões de Bíblias, elas são paráfrases. O que é uma paráfrase? Paráfrase é uma explicação que o autor, não o autor da Bíblia, mas daquele livro em si, ele desenvolveu para construir uma forma mais fácil de entendimento. Então, eu posso parafrasear um texto nesse sentido. Conhecer a verdade vos libertará. Então, se esse texto talvez está me trazendo uma forma, não está tão claro, eu vou parafrasear uma forma em que eu explico deixa eu mudar aqui para não cometer um erro de português. Que eu consiga explicar para mim mesmo o que o texto está querendo dizer. Então, olha, Alex, o que o texto está querendo dizer é exatamente isso. Então, estou parafraseando o texto, falando do princípio, explicando o princípio de uma outra forma. Existe uma outra forma que é você personalizar a palavra. Por exemplo, você pegar a palavra verdade desse texto e aí você dando destaque para cada uma das letras, você personalizar, o V significa tal coisa, a letra E significa tal coisa. Então, são formas de você trazer aplicação na meditação. Uma outra forma, e aí eu quero fechar já com essa, é você orar o versículo. Talvez isso para os alunos do Dunamis já seja uma prática. Você já fazia isso, nem sabia que isso é uma forma de meditar. Mas é você orar o versículo. Então, eu estou aqui em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a minha oração é: Pai, eu preciso ter esse conhecimento da verdade que vai produzir essa libertação da minha mente, talvez de um sofisma, talvez de uma fortaleza que foi criada, de um engano de Satanás. Talvez eu não estou entendendo isso, mas a sua palavra diz que o conhecimento da verdade produz libertação. Então eu tomo posse da libertação porque eu tenho a verdade, o Senhor é a verdade e eu conheço a verdade, eu me exponho a essa verdade. Eu estou orando o verso, isso também é uma forma de meditação. E para finalizar, a gente precisa aplicar tudo aquilo que Deus falar com você. Lembra? Você começou o seu devocional convidando Deus para estar junto, orando. Então, se Ele vai trazer ensinos para você, instruções, anote. Eu e o pastor Eliezer, nós nos formamos no mesmo seminário. É interessante que nós recebemos no nosso seminário um livro com todas as matérias. E no meu livro não tem anotação nenhuma. Não que eu não lia, mas ele não tem anotação nenhuma, não rabiscava o livro, eu levava, ele estava lá junto comigo, mas eu anotava a aula, por mais que o professor estivesse citando na mesma ordem do livro. Porque o que ele estava ensinando... Ih, deu ruim o som aí, Alex. Agora voltou. Teu som tinha parado, agora voltou. Mas parou em que momento, só para eu saber onde foi que eu parei? Você estava explicando sobre a questão que você não anotava, mas você anotava a aula, né, do professor. Aí nisso... Isso. Ah, sim. Então eu tenho até hoje todas as minhas anotações de aula do seminário que eu fiz. Por quê? Porque era algo, era único aquele momento. Era uma única aula. Por mais que o professor lesse ou acompanhasse o script do livro, da apostila, era uma única aula. O Espírito Santo estava comunicando coisas do meu espírito naquele momento. Então, tem coisas que eu tenho certeza que eu anotei ali que mais nenhum aluno anotou. Eu tenho coisas que eu anotei ali que eram diretrizes específicas para mim. Então, quando eu paro para poder fazer o meu devocional, eu preciso ter um lugar também, ou criar, desenvolver essa prática de anotar aquilo que o Espírito quer falar com você. Porque ele compartilha algo com você hoje, de repente, nos seus nas primeiras horas do dia, que talvez você vai poder usar no seu dia para até mesmo trazer um conforto para alguém, trazer uma palavra para alguém. E se você não conseguir colocar isso no papel, significa que a sua reflexão não foi completa. Porque se você pensa e não anota, você vai ter uma facilidade muito grande de esquecer. Eu tenho um exemplo, eu já devo ter contado isso em sala de aula. Deixa eu só te chamar aqui rapidinho.
A nossa live faltam alguns segundinhos só para terminar. Ela vai fechar. E, gente, eu vou chamar de novo para a gente poder